Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa madrugada? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Geralmente eu digo assim, se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima. Mas só sobrou eu e o Roberto. Se contenta com o que está do seu lado mesmo, né? Uma alegria poder estar aqui nessa madrugada com os irmãos. Por mim, se a vigília acabasse agora, eu já voltaria para casa cheio de Deus. Eu já recebi orientações do céu, minha alma já está preparada. Os louvores fizeram com que Deus dançasse com a igreja nessa noite. Mas me foi confiada a oportunidade de trazer uma palavra e eu não posso negar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliel, meu amigo de longa data. Pastor Gesiel Nunes, o Gesiel Lima, que é o irmão dele que estava ali, foi arrebatado, né? Quero cumprimentar o pastor Odilton, amigo de longa data também, quando nossos cabelos ainda eram pretos, né? Eu vi aí o pastor Torquato também. Cadê o pastor Torquato? Tá ali, você está pela metade só, né? Que a última vez que eu vi, ele estava mais fortinho, né? Ele falou que foi quanto embora? 40 quilos embora. Ele perdeu 45. Alguém encontrou, né? Ele perdeu e alguém achou por aí, né? Eliel, muito obrigado pela oportunidade, tá? Ao pastor Silas Malafaia, o profeta da nossa geração, um homem que Deus levantou para ser uma voz profética para o nosso tempo. Que Deus o proteja e proteja todo o ministério da ADVEC. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 3. É tantos amigos aqui, só que a minha memória, estou ficando velho, Vaguinho. O Vaguinho mesmo está irreconhecível. A última vez que eu vi o Vaguinho, ele era um templo do Espírito Santo. Agora ele está parecendo uma catedral do Espírito Santo, né? Rio de Janeiro tem isso, é comida boa, né, Vaguinho? Mas você tem altura, não dá nem para perceber. Se sou eu, o sangue de Jesus tem poder, né? O moço que cantou aqui agora com um testemunho tão bonito, Deus te abençoe, viu? Esse casal aqui, vocês são lá do norte, é isso? Da Bahia, né? Só podia ser, né? Você sabe que baiano não nasce, né? Ele estreia, né? Aqui atrás um baiano aqui falando. Atos capítulo de número 3, quem encontrou diga amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda, isso. Agora aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Vamos orar? Senhor, estamos em uma vigília. E mais uma vez levantamos a nossa voz em oração. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja, mais uma vez, ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da penha. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós nesta madrugada. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus. Toma ela nas suas mãos. Mas faz isso agora. Agora.
Agora! Agora, meu Senhor! Fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. E toda a igreja diz... Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Deus está aqui. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos, irmãos que vieram de perto ou de longe para esta vigília, bem fez você vir, porque Deus tinha um encontro marcado com você aqui. Eu não acredito em reuniões normais. Eu acredito em reuniões onde o sobrenatural pode se misturar com aquilo que é natural. Eu prego há muitos anos. Eu prego desde os 13 anos de idade. E hoje eu tenho 50 anos. Eu disse agora há pouco ali em Realengo, não sei se o pastor Renato está por aí, lá na igreja dele. Eu disse que eu tenho 50 anos de idade, estou com um rosto de 60 e o corpinho de 70. Porque não é você, Bocó, né? Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados. Mas eu também disse que desde a minha infância até os dias de hoje, eu não trago na minha memória nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. 4 pessoas entenderam, vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até os dias de hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Ele chega quando o primeiro crente chega, e só vai embora quando o último crente vai embora. E quando ele encontra esses malucos que gostam de fazer hora extra na igreja, porque vigília é culto de hora extra, e toda hora extra o pagamento é dobrado. Quando ele encontra esses malucos, ele permanece ao lado deles até o sol raiar, até eles se atracarem com o próprio Deus numa briga, até Deus mudar o nome deles, até Deus colocar uma marca, para que a pessoa saiba que ela é um príncipe ou uma princesa de Deus. Pregando desde criança, e eu já preguei em todo tipo de culto. Imagine um culto aí, eu já preguei nele. Culto de criança, culto de adolescente, culto de jovem, cultos de círculo de oração, escola bíblica, escola de obreiros, convenção, congresso juvenil, tudo. Já preguei em todo tipo, já preguei até em velório, né? Eu já preguei em tudo quanto é culto. Mas nenhum culto que eu tenha pregado, ele se assemelha a um culto de vigília. Porque a vigília não é culto para gente normal. Com todo respeito, já não vai ficando bravo comigo, culto de vigília é para gente doida. É para gente maluca. É para gente que faltam uns parafusos na cabeça. Imagine, sexta-feira entramos no sábado, as pessoas normais estão dormindo uma hora dessa. Ou no mínimo estão em casa, deitados na sua cama, ou lá no seu home, assistindo um corujão. Só vem para uma vigília quem cansou de ver coruja na vida. Querem ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre a vida delas. Como vigília não é culto para gente normal, esses anormais que vêm para a vigília merecem mensagens anormais. E eu vou pegar algo hoje aqui, que eu não sei se você vai gostar, também não me importo muito com isso, mas se você conseguir entrar comigo na mesma vibe, na mesma unção, a sua vida vai ser outra quando essa vigília terminar. E eu não me responsabilizo quando você sair pelas portas da DEVEC e sair andando pelas ruas do Rio de Janeiro, e a sua sombra tocar um paralítico e o paralítico andar. Eu não me responsabilizo se você chegar em casa daqui a pouco e quando abrir a porta da sua casa começar a cair panela, janela batendo, parecendo filme de Poltergeist. Eu não me escandalizarei se ficar sabendo que quando você entrou na sua universidade na segunda-feira e deu boa noite para sua amiga, boa tarde para seu amigo, ou bom dia para sua professora, eles caíram endemoniados do seu lado. Não vou me escandalizar, porque a proposta para esta madrugada é que Deus vai virar a sua vida do avesso. E só quem crê nisso agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus daquele tamanho assim. Pronto. Agora que eu te encontrei, vem comigo. Roberto, mude a música, por favor. Eu li com vocês um texto muito conhecido. Aliás, até senti uma certa frustração nos irmãos quando me viram ler Atos capítulo 3, porque para muitas pessoas é um texto comum, é um texto que é pregado de segunda a segunda em todas as igrejas. É uma história linda, uma história verídica. Não é uma história, é uma história. Aconteceu de fato, está aqui na Bíblia Sagrada. Só que essa história mudou a minha vida há algum tempo atrás. Tem pelo menos uns 8 meses que eu venho meditando nesse texto, porque ele entrou dentro da minha mente de uma maneira diferente, pastor Odilton. E pregadores sabem do que eu estou falando. Existem horas que textos da Bíblia saltam. Os nossos olhos olham para ele, já passamos a olhar por ele 30, 50 vezes, Gisele. Mas tem vezes que o texto salta.
E você é atraído para ele. Quando isso acontece, eu sei que é Deus querendo dar uma revelação profunda. E esse texto tem moldado o meu caráter. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma história que poderia ser comum, uma história que se repetia todos os anos. Pedro e João, no tempo de festa, pós-Páscoa, indo ao templo para um culto de adoração a Deus, entregar a sua oferta. Os cultos naquela época não tinham pregações como temos hoje. Às vezes, alguém numa sinagoga se levantava e lia um pergaminho, lia um texto e sentava. Mas aqui é um templo, o templo famoso de Jerusalém. Um templo cercado de muitas portas. E a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que Pedro e João chegaram naquele templo e entraram pela porta chamada Formosa. Por que eles entraram por ali? Porque era costume deles, todos os anos, irem naquele mesmo culto para um culto de ação de graças. E possivelmente, indo ali ano após ano, eles vão encontrar sentados naquela porta a mesma pessoa do ano anterior, do ano posterior. Se vasculhássemos a história inteira, quando você chegar em Atos dos Apóstolos capítulo 4, saltando para o capítulo 5, a Bíblia vai dizer que o paralítico, ele tinha mais de 40 anos. Possivelmente entre 12 e 15 anos ele recebeu um alvará para poder colher esmolas na porta do templo. E era só naquela porta, porque haviam várias portas. Cada porta tinha um dono. Em uma porta tinha um cego, em uma outra porta tinha possivelmente um leproso, com uma plaquinha escrito aqui, imundo, para ninguém chegar perto dele, mas de longe jogaram uma moedinha numa espécie de gasofilácio. Pedro e João entravam ali sempre. Pedro e João eram sócios de uma embarcação de pesca. Os irmãos vão se lembrar que Jesus, quando chamou os dois. Sabiam que eles trabalhavam juntos. Então eles eram acostumados, como amigos, irem naquela mesma igreja, ano após ano, sempre depois da Páscoa, para um culto de ação de graças. E eles sabiam que ia encontrar naquela mesma porta, na porta chamada Formosa, um homem, o mesmo paralítico de sempre, o mesmo homem que pedia esmola todos os anos. Pedro e João sempre tinham alguma coisa para dar, ou nem sempre. Às vezes o que tinham era só para doar dentro do templo, não sobrava para dar ao pedinte de esmola. Mas a Bíblia Sagrada diz que nesse ano é um ano diferente. Porque Pedro entrou nessa mesma igreja o ano anterior e não aconteceu nada. Um ano antes, nada aconteceu. Sabe Deus, se 10, 15, 20 anos entrando ali, vendo aquele mesmo paralítico, sempre dando a eles uma esmola ou não. Nesse ano, quando Pedro passa pelo paralítico, o paralítico, como sempre, estende a mão e pede uma esmola. Pedro olha para João, que olha para Pedro, e ambos não têm uma oferta para dar ao moço. Era só eles dizerem, nós não temos oferta, e entrar para dentro do templo. O paralítico era acostumado a ouvir esse tipo de palavra. Mas nesse dia Pedro faz algo estranho. Pedro para um paralítico que está olhando para ele, porque o paralítico pediu esmola, então não tem como ele pedir esmola sem estender a mão. Ele está olhando para Pedro, me dá uma esmola. Aí a Bíblia diz que Pedro fala assim, olha para nós. Eu achei estranho, porque o paralítico já estava olhando para eles. Ele estava pedindo esmola para ele. Ele já estava olhando para eles. Mas Pedro dá um grito, olha para nós. Aquele grito não era para o paralítico. Ele apontou para o paralítico, mas aquele grito era para todos os que estavam entrando em todas as outras portas. 12 portas dentro do templo. Haviam 11 portas onde as pessoas estavam entrando. O templo já estava cheio de pessoas. Quando Pedro grita, olha para nós, a igreja toda olhou para ele. As pessoas que estavam entrando olharam para ele. Porque ele chamou a atenção deles com um grito. Aí a Bíblia diz que Pedro falou assim para o paralítico, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, as pessoas estão olhando para ele, poxa, o paralítico só quer ouro ou prata, ou comida. Pedro está dizendo, não tenho prata nem ouro. Está todo mundo vasculhando eles, olhando a roupa deles, ver se eles têm uma sacola com um pedaço de pão, ou uma fruta para dar ao paralítico. Nem isso ele tem. E Pedro diz, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho. Está todo mundo olhando para ele, procurando o que é que ele tem. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E quando ele grita ao paralítico, levanta e anda, o paralítico não andou. E nem levantou. Parado estava, parado ficou. A Bíblia Sagrada diz que Pedro tem que fazer uma nova ação. A Bíblia diz, e Pedro, tomando o paralítico pela mão, o colocou em pé. Consegue entender isso? Vou falar de novo. Pedro disse, olha para nós. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E o paralítico ficou sentado. As pessoas estão olhando para Pedro. Eu acho que o diabo falou no ouvido dele, acabou o seu ministério agora.
Porque ele usou o poder da palavra e a palavra não fez o efeito que ele esperava. Mas havia algo em Pedro. Pedro não era mais o mesmo Pedro. Aconteceu algo com a vida desse Pedrão. Porque a Bíblia diz que ele foi lá e catou o paralítico pela mão. Você não levanta por bem, vai levantar pela minha força. Se você não tem fé, eu tenho fé por mim e por você. Se você não recebe porque você não acredita, não conhece o nome que eu estou dizendo, eu conheço e acredito no nome que eu estou falando. Pedro catou o paralítico pela mão e colocou ele de pé. E o paralítico, quando foi colocado de pé, suas pernas endireitaram. E o paralítico começou a saltar e a pular. E a Bíblia diz que ele, pulando e saltando, entrou dentro da igreja. Talvez a primeira manifestação de coreografias pentecostais da Bíblia, do Novo Testamento. A primeira vez que alguém está pulando dentro de uma igreja, saltando dentro de um culto. Aquilo chamou a atenção de todo mundo, e a Bíblia diz que depois daquele culto, os magistrados da cidade, os religiosos, começaram a perguntar o que é que aconteceu. O tumulto foi tão grande que prenderam Pedro e João, por causa do milagre. Inquirindo a Pedro e João, Pedro pregou para eles com muita autoridade, colocando o dedo na ferida daqueles homens. O que era para terminar em morte, termina em temor. A Bíblia diz que eles soltam Pedro e João. Quando Pedro sai da prisão, ele começa a pregar para todo mundo que estava ali. E a Bíblia diz que naquele dia, 5.000 almas se converteram à fé. Eu falei para vocês que isso aqui mudou minha vida. O que eu fiquei perguntando a Deus nesses últimos 8 meses foi: o que aconteceu com ele? O que foi que mudou em Pedro? Porque a estrutura física dele era a mesma, a aparência dele era a mesma, a roupa que ele usava era a mesma, a voz dele era a mesma, o jeito de olhar era o mesmo. Mas havia algo diferente. No capítulo 4, se você ler inteiro, você vai ver que os homens falarem assim, os religiosos: esses homens não são pescadores, são homens sem cultura. Mas eles estão falando com uma autoridade, um conhecimento que não é deles. Aconteceu algo que mudou a vida deles, porque Deus destravou a língua de Pedro. Não só a língua, Deus destravou a mente de Pedro. Deus fez Pedro lembrar de histórias que ele escutava na sinagoga quando criança, quando alguém lia os textos antigos. Mas ele mesmo não sabia ler nem escrever. As coisas entraram dentro da mente dele e foram trazidas à lembrança. E de repente Pedro se torna um erudito. Da noite para o dia, o pescador se torna um erudito. Da noite para o dia, o Pedro da espada escondida na cintura cura paralíticos. Da noite para o dia, o Pedro que negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura, na noite em que Jesus foi traído, agora ganha 5.000 almas. E isso no segundo culto. Pergunte por quê, pastor? Porque se você voltar 2 dias antes, ou 1 dia antes, você vai ver Pedro pregando de novo. E ele prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. Vou falar de novo. Um único sermão. E ele tem 3.000 pessoas na frente dele convertidas. Aí Pedro prega o segundo sermão. E com 2 mensagens, ele tem 8.000 membros. 8.000 pessoas. A Deverc tem capacidade para 6.598 pessoas sentadas. Pedro ganha essa multidão que está aqui e mais 2.000 pessoas que não caberiam aqui dentro, com 2 sermões. Não foram sermões de horas. Não foi um sermão daquele eloquente que arranca tatu da toca e sabiá do toco, não. Havia algo nele. Havia algo nesse Pedro que mudou ele. Que mudou o jeito de falar, que mudou o jeito de pensar, que mudou o jeito de olhar, que mudou o jeito de tocar. Pedro estava possuído. Ah, vou falar de novo e não se assuste. Pedro estava possuído. E se você pegar o dicionário brasileiro, na linha do Aurélio, se você ler possessão, vai estar escrito lá: possessão, quando um espírito maligno toma alguém. Alguém tem que falar para os escritores desse dicionário que o Espírito do Senhor também se apossa. Está lá na Bíblia Sagrada. Lembra de Saul, quando recebe as ordens de Samuel para ser o primeiro rei de Israel? Ele diz: você vai sair daqui e vai encontrar um grupo de homens que vão subindo a Deus com saltérios e harpas. Eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de ti e te transformará em um outro homem. Pedro estava possuído. E essa possessão em Pedro se deu 2 dias antes desse episódio aqui. Lá no capítulo 2, quando Pedro estava dentro de um cenáculo. Cenáculo não é igreja, não é sinagoga, é a sala de uma casa. A casa de um crente rico da de Jerusalém, que recebeu as 500 testemunhas para quem Jesus apareceu por um período de 40 dias na sua ressurreição. E marcou um encontro com eles ali, dizendo a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se voltássemos um dia antes, em Atos capítulo 1, nós veríamos Jesus ali, antes de ir ao céu, olhar para eles e falar: vai descer sobre vocês a virtude do alto.
E quando essa virtude vier sobre vocês, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Se você voltar antes do capítulo 1 de Atos, lá em João, capítulo 20 e 21, você vai ver Jesus tendo um encontro com 11 discípulos. Entre eles está Pedro. E Jesus olha para eles em certo momento e faz assim. E diz a Bíblia, tendo soprado sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo. Eu tenho uma proposta para esta madrugada. A proposta é que você pare de olhar para as coisas naturais. É que você pare de pensar nos problemas materiais que te trouxeram até essa vigília. Porque para você pagar um preço, vigilhando, numa madrugada como essa, para você sair da sua casa, da sua zona de conforto e vir para cá, nessa peregrinação, para você vir aqui e renunciar uma noite de sono e ficar aí lutando contra a sua carne, porque não é fácil ficar acordado depois de um dia de trabalho, é porque tem algo que anda te atormentando. E como profeta eu vou dizer a você, foi Deus quem fez com que isso acontecesse na sua vida, para te trazer nesta madrugada para cá. Só para te mostrar que esse problema que você está passando, na verdade não é um problema, é como uma peça de quebra-cabeça da sua vida que Deus escondeu ela no bolso. E você veio em busca dessa peça. É o Senhor te dizendo, você veio buscar uma coisa, mas eu tenho outra para colocar nas suas mãos. Eu não estou pregando para um grupo de pessoas comuns, eu estou pregando para crentes pentecostais. Eu sei que no nosso meio tem alguns infiltrados, que são tal dos neopentecostais. Mas a maioria dos que estão aqui são crentes pentecostais raiz. E o crente pentecostal raiz, ele sabe que ele tem escola, ele sabe que ele tem uma matriz. Ele sabe que se ele fechar os olhos agora, ele vai sair desta igreja linda e vai entrar naquela igrejinha no meio do monte, no meio do mato, com aquelas irmãzinhas que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, com aquele pregador que era analfa de pai, beta de mãe, que não tinha instrumentos como esses, mas era um pandeiro e uma sanfona. Mas que quando esse povo começava a orar, a igreja tremia e o céu desabava sobre eles. E agora, mesmo você sendo bonito e importante, mesmo você sendo agora até poliglota, você até fala how are you, você até tem um carro importado ali fora, você até agora é uma pessoa descolada, tem mídia social, mas se você fechar os olhos e lembrar como foi que tudo aconteceu, você vai ver que a raiz sua é o sobrenatural. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. A raiz de tudo que você está vivendo agora, e você só está de pé até agora, porque os seus pés estão fincados numa rocha. Mas não é uma rocha gelada, não é um cubo de gelo, os seus pés estão fincados numa rocha de fogo. Você é um crente do mistério, você é um crente do manto da revelação. Eu sei que vai ter gente que vai falar que isso para você é clichê, que você não deve acreditar nisso, que isso é coisa do passado. E para esses, Sanbalate e Tobias, eu tenho um dedo em riste apontado para eles. Não apague o fogo que Deus acendeu um dia, porque o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Nós estamos nos perdendo no meio desse mundo esquisito. Nós estamos absorvendo lixo tóxico, gospel da internet. Estamos nos acostumando com aquele culto onde a gente só ri, onde a gente bate palma, a gente tem uma musiquinha. Com aquele culto onde a gente chora. E a gente é o centro do culto. Estamos nos acostumando com mensagens somente de linguagem positiva, com cultos triunfalistas, onde a cruz é deixada de lado e só vemos o céu. Estamos nos acostumando com mensagem de autoajuda, quando na verdade deveríamos buscar a ajuda que vem do alto. Mas a ajuda que vem do alto não se conquista ela desse jeito que você está me olhando, com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar, né? Não adianta vir para uma vigília como essa, na expectativa do milagre, e ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Você vem para um culto pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar. Passa o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. E aí vem discutir comigo, dizendo, não pastor, eu agora sou uma pessoa mais estudada. Ah, coisa ruim. Olha o preconceito que as pessoas têm com aqueles que militam em 2 mundos. Vou falar coisas bonitas. Roberto, mude uma música aí. Eu não estou pregando para gente comum. Eu estou pregando para caminhantes de 2 mundos. Pegou aí ou não? Só vem para um culto como esse, de gente doida, aloprada, que grita, que pula, que corre. Caminhantes de 2 mundos. Como assim, pastor? Um pé pisa na terra, o outro nas regiões celestiais. Parte de você fala a língua portuguesa, a outra fala um idioma que você nunca estudou ele.
E quando você fala para alguém, eu falo na língua dos anjos, as pessoas riem de você. E por isso estamos perdendo até as línguas estranhas. Estamos perdendo a nossa identidade. Eu falei agora há pouco numa reunião ali com o pastor Odilton, criado na Assembleia de Deus desde pequeno comigo. Eu disse: Odilton, lembra a última vez que você viu Deus levantar alguém com uma linguagem profética e levantar alguém para interpretar a língua? E nós dois trabalhamos também, não conseguimos lembrar nos últimos anos um culto onde se levanta alguém com um dom e se levanta alguém manifestando a tradução daquele dom. Eu venho de uma época, e sem querer ser saudosista, já sendo, dos velhos cultos no interior de São Paulo, dos congressos de jovens. Estava eu no grupo de jovens e a irmã Maria, nossa regente, regendo um hino, e quando começamos a cantar, o céu desceu sobre o ginásio. E Deus tomou a Maria. E a Maria, que era muito equilibrada, começou a pular, começou a chacoalhar, daqui a pouco a Maria tibum no chão. Foram lá para segurar ela, quem tentou encostar nela tomou choque. A pele da Maria foi esturricando e a boca dela foi ficando roxa. Uma irmã que estava com a gente, era enfermeira, disse: está morrendo. Foram chamar a ambulância, quando vieram para socorrer, do meio do ginásio levantou uma velhinha dessas, do coque. Ela deu 3 passos, chegou perto e disse: não toque, porque Maria está comigo. Pergunte se alguém duvidou da velha. Pergunte se alguém chamou ela de esquizofrênica, de maluca. Pergunte se chamaram para ela a camisa de força. Aí todos recuamos. O pregador não conseguiu pregar, Maria ficou esticada no chão. Isso era 7h30 da noite. 3 horas da manhã, Maria volta. Ela foi voltando, a cor dela foi voltando, a boca dela foi ficando rosada. Quando ela voltou em si, ela deu um grito que o ginásio quase caiu no chão. Ela começou a chorar. Pegamos ela, colocamos um carro, levamos para casa. Ela não dormiu a noite inteira chorando, aos gritos, a semana inteira. 2 meses, Maria não mudava. 3 meses, e o pastor foi chamado da casa dela, porque Maria não queria mais comer nem beber. E o pastor falou: por que você não quer comer nem beber? Ela disse: eu quero voltar. Ele falou: para onde? Lá onde eu fui. E o pastor disse: você foi aonde? Ela disse: eu fui no céu. Eu vi Jesus. Eu vi a casa que eu vou morar. É real, é verdadeiro, eu quero voltar para lá. Aí as pessoas perguntam por que pessoas da minha geração, pode acontecer o que for, pode acontecer o escândalo, pode vir a luta que for, pode levantar 11.000 demônios contra nós, 1.000 caem de um lado, 10.000 caem do outro lado, e a gente não é atingido. Aí pergunte assim para mim: por que, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Porque os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e o nosso coração sentiu. Quem já viu, ouviu e sentiu, não consegue caminhar em outro lugar a não ser no Santo dos Santos. Como é que eu posso me afastar dos caminhos do Senhor por causa de uma luta? Eu, menino, num culto de domingo, nosso pastor lá no meio do mato dizendo: irmãos, terça-feira ninguém falte, porque nós vamos estar recebendo aqui na igreja um ex-defunto. Ex-defunto. Terça-feira a igreja entupiu de gente. Interior. Eu cheguei na igreja às 5 horas. Sentei bem na ponta. Falei: quero ver o defunto. Quando o pastor chegou na igreja com um defunto do lado dele, o homem está parecendo um defunto de verdade. Era magro, alto, com a Bíblia aqui no peito, terno preto, gravatinha preta, camisa branca, calvo, meio de bigode. Quando ele foi entrando na igreja, foi dando uma coisa na gente. Eu, moleque, morria de medo de tudo, de assombração, de dormir com a luz acesa. Quando eu vi o homem, eu falei: meu Deus, o defunto está andando dentro da igreja. Jesus usa, mas quando o outro pega, dá isso aí. O pastor não conseguiu saudar a igreja direito. Nosso pastor ficou tão ansioso que não leu o texto direito, não pediu para ninguém cantar. Irmãos, vamos ouvir logo o nosso convidado. Aí o convidado pegou o microfone. Ele ajeitou, né? O microfone tinha aqueles negocinhos aqui. A gente não podia tirar o microfone do púlpito ainda naquela época. Ele deu uma olhada para a igreja, mas sabe aquele olhar assim que dava arrepio na alma da gente? E eu embaixo falando: meu Deus, o defunto está me olhando. Moleque, 13 anos de idade, no meio do mato, puro. Aí aquele homem enfiou a mão no bolso, Eliel, e tirou um papel todo amarelado, desdobrou, e disse: isso aqui é o meu atestado de óbito. E está aqui assinado pelo doutor tal, tal e tal. E ele passou para o presbitério aqui olhar. Depois que foi até lá e voltou, ele perguntou: é verdade, senhor? Está aí a data? O pastor disse: tá. Ele enfiou a mão no outro bolso e tirou uma foto em preto e branco de um homem deitado num caixão, com algodão no ouvido. Ele falou: e essa foto sou eu.
E depois eu vou explicar para vocês quem foi que tirou essa foto de um defunto. E ele passou a foto. A igreja entrou em transe. E ele disse: meu nome é João de Oliveira. Eu morri. Tinha um tumor na cabeça, estourou o tumor, eu morri. E fui para o céu. Quando eu cheguei na porta do céu, estava Jesus, sorrindo para mim, me deu um abraço, não falava nada e também não me deixava entrar. E ele disse, e eu falei, Senhor, aí é o céu? Ele disse, é. Posso entrar? O Senhor disse, não. Por que eu vou para o inferno? Não. E por que eu não posso entrar? Olha para o chão. Quando ele olhou para o chão, abriu um buraco, e o buraco deu dentro da casa dele. Uma casa de chão batido, um caixão na sala, no canto uma cadeira, uma senhora sentada na cadeira e 14 crianças ao redor. Ele disse, eu olhei e vi minha mulher, com meus 14 filhos. Abriu a porta e entrou o nosso pastor. Camisa amarrada até aqui, bengalinha e chapéu. O pastor entrou, cumprimentou os poucos irmãos que estavam na casa, olhou o defunto e foi falar com a minha mulher. Ele disse, quando chegou perto da mulher dele, a mulher dele disse assim, ô pastor, pede para Jesus devolver o João. Eu tenho 14 filhos para criar. Como é que eu vou fazer? Ora para Jesus trazer meu marido de volta. Ele disse que o pastor saiu de perto dela, chegou perto do caixão, ia começar o culto de velório, o pastor não deu conta, o pastor ajoelhou, pegou a mão do defunto e começou a orar, Jesus, traz o João de Oliveira de volta. 4 horas orando pelo defunto. Tempo suficiente para esparramar a notícia na cidade. E o repórter da cidade ficou sabendo que os crentes estavam orando por um defunto. E o repórter entrou lá dentro e tirou a foto do caixão. Daí a existência da foto. Ele disse que ficou olhando, olhava para Jesus, Jesus ficava olhando. De repente Jesus olhou para ele e disse assim, João, aquele que está orando lá embaixo chama-se João Colenda. Quem é assembleiano antigo sabe de quem eu estou falando. O pastor que fundou o Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, parente da irmã Rebeca, esposa do pastor Samuel Câmara, de Belém. Pastor João Colenda, que orou pelo defunto chamado João de Oliveira, que depois que voltou dentre os mortos, escreveu um livro chamado Milênio, editado pela CPAD aqui no Rio de Janeiro. Milhares de crentes no Brasil ouviram esse testemunho e eu ouvi em loco. João de Oliveira disse que olhou para Jesus, Jesus falou, João, vamos fazer o seguinte, outro dia você volta. E quando ele foi falar, porque ele disse que uma força puxou ele para trás, ele foi arrastado, ele disse que ele olhava e viu Jesus ficando pequenininho, ele, Jesus, por que eu não posso entrar aí? E o Senhor Jesus gritou com ele de longe assim, porque a oração de um justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não quero te encher de teologia nessa madrugada, mas eu quero despertar em você um dom, um talento que está à sua disposição. Entrar numa reunião pentecostal não é entrar em uma reunião do Rotary Club, do Lions Club ou da maçonaria. Entrar em uma reunião pentecostal é você entrar em um caminho onde você pode abrir a porta que te levará para uma outra dimensão. O culto começa na igreja, mas ele não termina na igreja, ele termina nas regiões celestiais. Paulo ensinou em uma de suas cartas dizendo, quando vocês se ajuntam nada acontece, mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. O que são as regiões celestiais? O ponto de encontro entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Nossos pais não sabiam nem da existência desse lugar, mas iam para lá todo culto. Por isso que havia batismo com o Espírito Santo quando se cantava o hino 15 da harpa cristã. Eu sou de uma época que o pastor pegava o sininho e chacoalhava para a gente quietar, mas Jesus está batizando com o Espírito Santo. Ele fala, agora não é hora disso. Mas é batismo, agora não é hora disso. Os pastores tinham que controlar o culto. Como Paulo fazia em Corinto, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo. Pense num lugar onde todos eram profetas, num lugar onde todos eram possuídos pelo Espírito Santo, num lugar onde todos transpiravam azeite. A Assembleia de Deus não cresceu no Brasil por causa de doutores, de anel de formatura, por causa de políticos, não. A Assembleia de Deus cresceu no Brasil por causa de homens e mulheres que viviam mais lá do que aqui. Como eu prego desde criança, eu preguei em todos os estados brasileiros, em mais de 4.000 cidades. Eu nunca encontrei uma igreja como a igreja carioca. Vou falar de novo, eu já preguei em quase 100 países do mundo. No Brasil, em mais de 4.000 municípios. Mas eu nunca encontrei crentes igual no Rio de Janeiro. Pelo menos de uma safra antiga. O Rio de Janeiro tinha cultos de revelação de manhã, de tarde, de noite, cultos de consagração. Tem alguém que é dessa época aqui? Tem alguém aí?
Pois bem, a maioria de vocês só estão aqui porque foi lá nesses lugares que Deus usou aquela criatura que não sabia ler nem escrever para te dizer: vou eu te tomar pela mão direita e vou caminhar com você pela terra. A maioria dos pastores que estão aqui, que hoje pregam, que hoje tem nome, que tem fama, sabem do que estou falando. Só estamos aqui porque aquelas pessoas que não tinham cultura, que não tinham roupa bonita, que não tinham carro para andar, mas que quando dobravam o joelho no chão, subiam nas asas de um querubim, iam ver a face adorada do mestre e traziam para nós revelações profundas. Será que você consegue entender o que Deus está querendo falar com você nessa madrugada? O que foi que aconteceu com Pedro? O que mudou a vida desse camarada? De um homem bruto que andava com uma espada na cintura, que não tinha paciência com ninguém. O discípulo que mais deixou Jesus em saia justa. Um discípulo que questionava tudo, que andou em cima das águas e afundou. Um discípulo que arrancou a orelha de um soldado. O discípulo que quando Jesus foi lavar o pé de todo mundo, lavou de todo mundo. Chegou na vez dele, ele escondeu os pés. O meu não. O discípulo que mais deu trabalho para Jesus. O discípulo que negou Jesus na noite em que ele foi traído 3 vezes. 54 dias depois. Olha ele fundando uma igreja com 8.000 membros. 8.000 membros em 2 cultos. Como foi que isso aconteceu? Aconteceu algo na vida dele. Primeiro ele creu que Jesus disse: fique em Jerusalém. 500 subiram. Só 120 ficaram. 380 tiveram a mesma chance. Não deram conta de esperar, não tiveram perseverança, não tiveram paciência. Tinham mais a fazer, tinham coisas importantes, tinham outras prioridades. Suas fazendas, seus sítios, suas casas, seus filhos, sua escola. Mas ficou ali dentro 120, quase 120. E foi esses quase 120 que estavam reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Escute, eles receberam uma autoridade, um revestimento, um poder, uma unção, uma energia, algo sobrenatural que não dá para se comprar com dinheiro, não dá para se receber em bancos de faculdade. Só pode ser recebido pela fé. Um dia eu orando, falei: Senhor, o que é o batismo com o Espírito Santo? Eu implorando uma revelação. O Senhor disse: o batismo com o Espírito Santo, filho, é uma chave. Eu disse: serve para quê? Para abrir um armário que tem 9 prateleiras. Eu falei: Senhor, onde está esse armário? O Senhor disse: nas regiões celestiais. Eu falei: como é que a gente vai lá? Entre na igreja, mas depois de entrar na igreja, entre no culto. Vou falar de novo. Entrar na igreja, qualquer um entra. A criatura do seu lado que está babando entrou na igreja, mas está entrando a palavra por aqui, saindo por aqui. A outra não para de mascar essa desgraça desse chiclete. Os outros 2 estão namorando ali atrás, passando a unha nas costas da namorada, talvez marcando um encontro depois da vigília, porque o temor foi embora. A igreja virou um ponto de encontro, uma área social. Mas não é essa a intenção do eterno. O Senhor está procurando homens e mulheres que estão cansados de uma vida comum, de uma vida normal. Cansados de entrar culto, sair culto, entrar em igreja, sair de igreja. Tem gente aqui que já pulou de igreja em igreja, nos últimos 5, 6 anos, mais de 10 igrejas, procurando a igreja perfeita e não acha. E não vai achar, porque o problema não está no templo, o problema está em você. Você vem em busca de um Deus que seja bem particular para você, que veja você como um universo particular, onde o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. Você quer um profeta particular? Aliás, você tem uma cadernetinha com profeta de A a Z. Profeta para o amor, profeta para a bênção, profeta para a casa, profeta para o dinheiro, profeta para tudo. Você precisa de pessoas que te guiem. Quando, na verdade, o maior profeta da sua vida, você ainda não consultou. O senhor conhece ele, pastor? Estou conhecendo agora. O maior profeta da sua vida mora na sua casa. Você vê a criatura todo dia e você a ignora. Você só vê a carcaça dela e ajeita o cabelo, ajeita o batom, ajeita a maquiagem, ajeita a roupa. Mas você não enxerga quem ele é de verdade. O maior profeta da sua vida é você mesmo.
Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Se você não acreditar que é uma chamada de Deus na sua vida, quem vai acreditar? Se você não determinar, eu vou romper, eu vou chegar, eu vou conquistar esses talentos, quem vai conquistar por você? Vai esperar que o outro seja uma muleta? Vai esperar que o outro aí te arraste a reboque? É por isso que nós não temos mais nada. Quando entramos num culto como esse, devemos nos desligar de quem está à esquerda, à direita, atrás, na frente. Devemos tirar da nossa cabeça o problema do dinheiro, a duplicata, o casamento. Devemos focar naquele que pode nos dar. Mas para chamar a atenção desse ser, não adianta ficar aí com essa lagriminha de crocodilo. Eu tenho pena de mim. Deus não me vê. Isso aí não toca Deus, porque Deus sabe tudo antes de acontecer. O que Deus está esperando, pastor? Uma atitude sua. Que tipo de atitude, pastor? Uma atitude extravagante. Porque você já tentou de tudo sendo normal, não é? Você já foi em 1 milhão de cultos onde você senta, cruza as pernas, põe a mãozinha no queixo, olha para o céu e filosofa. To be or not to be, that's the question. Você já até ensaiou um louvorzinho mais agitado. Mas a vergonha, a timidez te toma e você fica aí travado. Deus está esperando uma atitude sua. Pergunte de que forma? Uma loucura. Um ato de insanidade. Explica, pastor, explica. Quem já participou daqueles cultos que você, quando terminou o culto, disse: o que eu vim fazer hoje aqui? Alguém já participou assim? Quem aqui é do manto, do mistério, da glória, e entrou num culto onde ninguém abria a boca para nada? Quem já aconteceu? Quem já participou de um culto onde está todo mundo quieto e de repente veio um grito? O grito vem lá do fundão. Glória! Quem já viu isso? Quando a criatura dá um glória, o que acontece com a igreja? Quem lembra? Todo mundo olha para trás para ver quem é. É assim ou não é? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que as pessoas olham para trás? Porque você deu um grito, mas você deu um grito e usou uma palavra. Você disse o quê? Esse glória é para quem? É para a pessoa que olhou para você? Não, então por que esse enxerido olhou para você? Se não é para ele. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar aqui. Se você chamou a atenção de gente que não está nem aí para nada, imagine o que aconteceu no céu. Imagine o que aconteceu no céu. Ei, deixa eu te contar umas coisas. A expansividade do culto pentecostal, a alegria, o fervor, o carisma do Pentecoste, se não bastasse abençoar o nosso espírito, isso é saúde para a sua carne. Eu disse que é saúde para o quê? Muda a música, Bento. Estou eu em Barretos, terra do peão de boiadeiro. Escuta essa, Eliel. Fui lá como deputado, porque eu mandei uma emenda para o Hospital do Câncer de Barretos. Um dos hospitais de maior número e fluxo de pessoas do mundo. O segundo maior da América Latina. E que lida com gente que está à beira da morte. Chegando lá, o diretor ficou tão feliz que ele me levou para conhecer as dependências. Eu não queria, porque eu sou muito sensível a essas coisas. E você andar num lugar onde só tem gente à beira da morte é muito triste. Você podia levar seus filhos lá para eles verem que é a vida de verdade. Aí você dá valor às coisas pequenas da vida. Depois que eu andei por lá, eu fui passando mal, eu falei: doutor, eu não estou muito bem, eu preciso ir embora. Ele disse: não, deputado, deixa eu mostrar para o senhor então uma coisa diferente que nós estamos tendo aqui. Eu disse: o quê? Nós temos aqui um tratamento paliativo novo que estamos ainda estudando para crianças com câncer. E eu disse: e aí? Ele disse: e está funcionando. Eu falei: então eu quero conhecer. Ele me levou numa ala que tinha uma pediatria. Do lado a pediatria normal. Ele disse: aqui é a pediatria comum. Ele disse: e aqui é a pediatria onde nós estamos usando o método novo. Ele disse: vou mostrar para o senhor como é a pediatria comum. Na porta tinha uma enfermeira assim, escrito: silêncio é uma bênção. Eu entendi que era para entrar quieto. Ele abriu a porta, criancinhas deitadas nos seus bercinhos, todos carequinhas, alguns fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia, é uma coisa horrível. O cheiro da morte estava ali dentro. As enfermeiras cuidando dessas crianças. As únicas cores que tinham lá dentro era branco e cromado. O médico pegou esse estetoscópio, viu o coraçãozinho delas, e nós saímos dali que eu estava passando mal. A gente tem filho, quando vê isso, a gente pensa no filho da gente. Aí ele falou: deputado, agora eu vou te mostrar o tratamento que nós estamos fazendo. Quando ele botou a mão na porta, já olhei, não tinha nenhuma placa com a enfermeira fazendo assim. Não tinha. Ele falou: olha, o senhor não se escandaliza não, viu? Ele enfiou a mão no bolso e tirou um nariz de palhaço. E o médico botou o nariz de palhaço. Quando ele abriu a porta, ele deu 3 batidinhas, para quem estava lá dentro já sabia que era um sinal. As enfermeiras, quando ele abriu a porta e se jogou no chão. Eu achei que ele tinha tropeçado, eu fui tentar escorrer. Ele falou: não, tô normal. Ele caiu e rolou. As criancinhas começaram a pular no berço, ficaram em pé. As enfermeiras tiraram buzina, tiraram um tamborzinho, um pandeiro, e começaram a fazer uma festa. Eu olhei as paredes, não eram brancas, era tudo colorido.
As criancinhas fizeram festa, pularam. Aí ele foi, brincou com elas, cantamos com ela. Quando nós saímos dali, ele disse: é isso. Eu falei: o quê? Esse é o tratamento. Eu falei: mas qual é o remédio? Ele disse: alegria, barulho, música, coisa engraçada. Eu disse: qual é o resultado? Ele disse: aqui dentro, 30% das crianças que estão com a mesma doença dos outros do outro lado estão se recuperando mais rápido. Eu disse: me explique. Ele disse: vou te dizer o meu pensamento, é uma teoria minha. Ele falou: nós temos trilhões de células no nosso corpo, trilhões. E é impossível esses trilhões de células estarem vivas. Todos nós temos uma célula morta, pelo menos. O que é o câncer? É uma célula morta que desperta. E quando ela desperta, ela começa a mandar mensagem para as células que estão do lado: eu cheguei, eu estou morrendo, vocês têm que morrer comigo. Pode ver, toda pessoa que descobre que tem câncer, a vida dela termina em 3, 4 meses. Porque entra uma amargura, uma angústia. Aí vai para a cirurgia, o médico já avisa a família que a cirurgia talvez não vai dar certo. A pessoa, ela murcha, míngua e morre. Eu digo porque eu enterrei o meu pai com câncer e uma tia minha da mesma forma. 3 meses depois do tratamento inicial, morreram. Porque perdem a vontade de viver. Por que perdem a vontade de viver? Porque a célula morta começa a mandar mensagem: eu cheguei, vai morrer todo mundo comigo. A pessoa se tranca num quarto, ela passa a ter vergonha, passa a não vir mais à igreja, passa a não querer conversar com mais ninguém, passa a não querer comer, porque a célula morta mandou mensagem para o corpo inteiro vai morrer. Aí o médico disse: quando nós damos alegria para essas crianças, elas começam a pular e gritar. As células vivas cercam a célula morta e dizem: nós queremos viver. Você quer morrer, nós queremos viver. E qual é o sinônimo da alegria ou da vida? A vida é alegria, é dança, é pulo, é grito, é euforia, é fervor. Então escuta o que eu estou te falando. Se você é pentecostal, não tenha vergonha de gritar. Não tenha vergonha de pular, de plantar a bananeira, de sair correndo. Ah, pastor, mas vai incomodar os outros que se lasquem. Eles não pagam as suas contas, eles não vão te visitar quando você está doente. Não morreram na cruz do Calvário por você. Sim, tenhamos equilíbrio, ouçamos a palavra, mas quando o fervor do Espírito vier, dá lugar. Foi assim que a nossa igreja cresceu. O que aconteceu com Pedro? Veio sobre ele um poder, uma autoridade, veio sobre ele uma graça, veio sobre ele uma ousadia. Ah, não fiquei feliz. Dedo de profeta para cima. Nariz da pessoa que está do seu lado, diga ousadia. Diga: Deus quer te dar ousadia. Então reage. Reage. Pelo amor de Deus, reage. Eu passei a vida inteira sendo questionado por uma geração que não entendia a minha alegria. E várias vezes fui sabatinado e as pessoas perguntavam: por que você pula? Por que você dá aqueles golpes de Kung Fu? Quando eu era jovenzinho, agora se eu tentar, trava a coluna. Mas de vez em quando eu nem saio uns pulos, uns gritos, né? Depois que eu vi o Eliel correr aqui, eu falei: eu vou correr também. Se ele pode, eu também posso. E eu sempre tentava explicar, mas eu não conhecia, porque nós não temos uma teologia pentecostal que é ensinada. O Pentecostes que nós conhecemos é pela experiência. E faltam mestres para nos ensinar. Porque se nós não conhecemos, nós não vamos nunca entender. E o mestre tem que ter paciência de cuidar dos meninos, não é matar o dom. Não é falar: a pessoa quieta, para de pular, envergonhar ela, não. É chamar num canto. E falar: calma, se contenha. Tem pessoas que não vão entender. Com amor se resolve tudo. Com paciência. Mas as pessoas não têm paciência com o menino. E que falta faz aquela igreja que não tem meninos? Eu sou assembleiano, me perdoa. Criado numa igreja de movimento. Que quando tínhamos um problema, orávamos, e lá no culto Deus levantava alguém e dizia: assim diz o Senhor. Eu fui treinado assim. E eu sinto falta disso. Principalmente quando alguém vem dizer que isso é coisa de gente sem cultura. Interessante. Que quando Deus quis revelar a doutrina pentecostal, não os sinais, mas a doutrina, Ele não revelou a um pescador, Pedro. Ele revelou ao erudito Paulo. Entenderam aí ou não? Não, vou falar de novo. Quando Deus quis sistematizar a doutrina pentecostal e falar para nós sobre os dons, sobre o terceiro céu, sobre o poder de ser arrebatado, Ele não contou para Pedro. Ele chamou Paulo. Paulo era advogado, poliglota, da tribo de Benjamim, da aristocracia judaica, tinha sangue azul nas veias, tinha cidadania dupla,
Tinha capacidade de falar com imperadores e com a plebe. Quando Deus foi dar a doutrina pentecostal, ele deu para Paulo. O homem mais inteligente da Bíblia, do Novo Testamento. O homem mais culto da Bíblia. É ele quem vai ensinar a igreja de Corinto. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Mas a uns, pelo mesmo Espírito é dado a palavra do conhecimento. A outros, pelo mesmo Espírito é dado os dons de profetizar. Ou o dom de profetizar. A outros é dado os dons, no plural, de curar os enfermos. A outra é dado o dom de discernir espíritos. E a outra é dado o dom de variedade de línguas. E a outra é dado o dom de interpretar três línguas. A outra é dado o dom da fé. A outra é dado o dom de operação de maravilhas. É Paulo quem sistematiza. Veja só, um erudito, um homem que tem uma mente pensante, um homem que é, no seu tempo, uma pessoa que poderia ser chamada de professor de universidade, de cátedra, um intelectual, que vai ensinar sobre os dons. E aí vem alguém falar que os dons só se manifestam em igreja simples porque o povo lá não tem cultura. Os dons não são dados aqui. Os dons são dados aqui. Sem os dons, a igreja não pode crescer. Ela até cresce, mas cresce a passos de tartaruga. Está aí Pedro, sem a unção do Espírito Santo, correndo de uma mulher com medo de morrer. Estava começando o ministério de novo, vai acabar meu ministério. Não conheço esse Jesus não. Veio o Espírito Santo sobre Pedro. O povo olhou para os crentes de Pedro que começaram o Pentecostes de uma maneira diferente. Quando veio o Espírito Santo, o povo ficou tão cheio do poder que quem olhava de fora falava assim: estão bêbados. Estão o quê? Como é que você conhece um bêbado? Me diz aí. Só tem duas formas. Ou você chegar perto da criatura e sentir o cheiro da maldita manguaça. O cara tá, se você esquer um fósforo, ele pega fogo. Ou você vê uma criatura normal fazendo coisas anormais. Torto, rindo, pulando. O que é isso, pastor? Isso é o Pentecoste. Ah, eu não aceito. O problema seu é o Pentecoste. Ah, mas isso aí escandaliza. Poder de Deus? Escandalizar alguém? O que escandaliza as pessoas é o seu pecado. É a vida torta que você leva lá fora. É você ter 2, 3, 4 amantes. É você não pagar as suas contas. Isso escandaliza as pessoas. É você negar a sua fé diante do seu patrão. É a senhora andar pelas ruas da cidade usando uma roupa que nem mesmo o ímpio usa. Isso escandaliza. Poder de Deus? O poder não escandaliza. O poder desperta a curiosidade. Vai alguém olhar e dizer: o que quer isto dizer? Porque no Pentecoste falaram que estava todo mundo bêbado. E alguém perguntou: o que quer isto dizer? Pedro, o medroso. Pedro, o que negou Jesus 3 vezes. Pedro, o que só dava trabalho, saltou no meio da multidão. Ele que tinha medo de morrer e mentiu para uma mulher que não conhecia Jesus, saltou no meio de uma multidão. Ah, não conta para ninguém. Em Jerusalém tinha de 3 a 6 milhões de pessoas na festa. Se você ler Atos 2, você vai ver 14 nações ali catalogadas dizendo que vieram crentes do mundo inteiro. Da Panfilha, da Frígia, de Cirene, do Egito. Vieram pessoas do mundo inteiro. Jerusalém estava tomada com quase 6 milhões de pessoas. Judeus que cantam, que gritam, que vendem, que compram, que cambiam, que oram, que fazem, que brigam. Tudo ao mesmo tempo. E aí num canto tem quase 120. Não entendeu? Aqui tem 6 milhões gritando, pulando, vendendo. Pensa num barulho. E aqui tem quase 120. O que vem sobre eles faz um barulho tão grande que os 120 calam 6 milhões. Ah, não entendeu? Vou falar de novo. Você acha que nós somos barulhentos? Você tinha que estar lá no dia de Pentecoste. 120 crentes fizeram tanto barulho que a cidade inteira parou. Seguiram o barulho e chegaram e viram os crentes tudo cambaleando, pulando, alegre. Alguém disse: estão bêbados a essa hora do dia? E alguém disse: o que quer isso dizer? Ó Pedro pulando no meio deles, dizendo: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui foi predito pelo profeta Joel, que disse: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões, ou vice-versa, os jovens visões e os velhos sonhos. Ai, Jesus, segure aí. Como eu não tinha cultura, e alguém perguntava para mim. Um dia minha mãe perguntou, ela foi num culto que eu estava pregando, ela não era crente ainda, disse: meu filho, por que lá no culto você faz assim toda hora? Por que tem hora que você faz assim? Eu falo: ah, mãe, é um negócio. Eu falo: como assim? Eu falo: não sei, é um negócio que vem. Aí minha mãe fala: ah, já sei, é encosto.
Eu falei, não. Ela disse, uai, se não é encosto, é o quê? Ah, mãe, é um negócio. Hoje eu peço perdão a Deus pela minha ignorância. Hoje eu entendo que tem horas que eu estou pregando, ou estou num culto, e quando eu dou por mim, eu estou pulando, gritando. E não é um negócio. Não é algo dentro de mim. É alguém. Entendeu? Não é uma coisa. Não é um vento. Não é uma chaminha de fogo. Não é o vento das asas do arcanjo Miguel, não. Tem alguém dentro de mim. Paulo disse, vós sois templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita nesse pedaço de carne corrompido aqui dentro. E aí o que acontece? No culto eu vou me entregando, eu vou adorando. O Espírito Santo diz, agora é a hora que eu vou pegar esse rapaz. Vamos bailar. De repente, quando eu dou por mim, eu estou pulando, gritando, falando em línguas. Eu às vezes fico com vergonha. Às vezes os irmãos mandam para mim mensagens minhas. Eles focam exatamente na hora que eu estou dando um grito e congela a imagem. Eu vejo até a minha goela balançando. É constrangedor. Uma vez foi para o irmão, não mostra essas coisas não. Ele falou, mas é você. Eu disse, eu sei que sou eu. Eu disse, mas eu não gosto. Ele disse, por que você faz? Ele fala, é que não sou eu sozinho. Tem alguém aqui dentro. Ele está aí dentro também. Você acha mesmo que essa lágrima que está saindo dos seus olhos é o que? A música do Roberto? Esse arrepio subindo pela sua coluna, você acha que é o que? É o ar-condicionado que está frio? Não, é Ele. O mesmo que desceu em Pentecostes está descendo na vigília da resposta. Ele está esperando que alguém tenha coragem de pegar na mão dele para bailar com Ele. Ele está esperando alguém para ter coragem de dizer assim, pode me usar, me usa de dia, de tarde, de noite, de madrugada, usa as minhas mãos, usa os meus pés, usa a minha perna, usa a minha voz, me deixa operar com sinais, prodígios e maravilhas, deixa ser o seu ponto de contato com esta terra. Ele está nesta vigília dizendo, eu quero virar o seu ministério. E a macheca toda maçura e a macara lá da serra. Eu estou com meu corpo todo arrepiado. Recebe! Recebe! Recebe a presença dEle. Se tu estás nesta palavra, toma conta desse lugar. Oh, eu quero fazer um desafio. Feche os olhos. Os batizados com o Espírito Santo conseguem falar em línguas? Pastor, mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir nada, é um idioma. Deus te deu o idioma. Pastor, mas não tem mais nem menos. Paulo ensinou, quando você ora em espírito, a sua mente não entende nada, mas o seu espírito ora bem. Quem fala em línguas não fala a homens, fala direto a Deus. Só Deus sabe porque em mistérios fala com o Senhor. Deus te deu uma arma, Deus te deu um poder. E você fica falando em Instagram, fica falando em lives, você fica falando com a compadre, com a comadre no WhatsApp, e não fala com aquele que pode resolver o problema. Fale com Deus no idioma dele. Deixa eu ouvir um coral de línguas estranhas na DEVEC. Senhor, os batizados com o Espírito Santo, desperta nele as línguas. Somos pentecostais e acreditamos nos dons. Enche esse lugar. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce com fogo. Ah, Jesus! vem como em Pentecostes e
Senta. É isso. É disso que eu estou falando. Você não faz porque quer. É Ele que se move dentro de você. Pastor, nunca falei em línguas. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Como é que eu faço, pastor? Abre a boca e manda a glória para cima. A glória que sobe é a mesma glória que desce. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu já vou te ensinar algo, mas dê lugar a Ele. Segura aí, Roberto. Sente. Aleluia. Se assente um minutinho. Vou te explicar por que é que Jesus te batizou com o Espírito Santo. É isso que faltam nos ensinar. É disso que eu estava falando ali agora há pouco, Eliel. O crente recebe o batismo com o Espírito Santo, ele é estimulado a buscar. Ele recebe, Gesiel, e não sabe para que serve. O batismo com o Espírito Santo não é um sinal para mostrar que você é mais espiritual do que os outros, não. O batismo com o Espírito Santo é um presente. Eu recebi de Deus esta informação. Ele me disse, o batismo com o Espírito Santo é uma chave. É uma? Não ouvi, é uma? E serve para quê? Para você acessar um armário que tem 9 prateleiras nele. São 9 dons do Espírito Santo. Dons de poder, dons de elocução, dons que podem metamorfosear, transformar, virar a sua vida do avesso. Somente o crente batizado com o Espírito Santo pode acessar esses dons. Por quê? É a porta de entrada. E o que é que nós fazemos? Entramos numa reunião como essa e interagimos com Deus. Não é só observar, ouvir, prestar atenção. Há um momento de nos entregarmos, de acessarmos informações que não estão aqui. Estão aqui. Eu desafio qualquer pessoa, e olha que esse púlpito recebe os maiores e mais ungidos servos e servas do Senhor do mundo. Eu desafio vocês a sentarem com eles e perguntar como foi que aconteceu. Você nunca vai ouvir alguém falar assim, eu estava lá e veio do nada. Não. Há uma busca. Há um desejo. Há uma entrega. Se você quer coisas de Deus, você tem que estar mais perto dele. Estar mais perto dele implica estar longe das demais coisas. Se você quer ser uma pessoa diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Você quer que traga a Deus um avivamento? Aí fica todo mundo chorando. 4 meses atrás, todo mundo no celular chorando, dizendo, olha, há um avivamento no Kentucky. Olha que lindo. O que aconteceu ali? Alguém sabe? Alguém estudou? O que aconteceu para ter aquele avivamento lá nos Estados Unidos há 4 meses atrás? Quem acompanhou isso pela internet? O que aconteceu? Simples. Não foi em uma igreja, foi em uma capela. Embora fosse uma capela cristã, não era a capela de uma denominação religiosa. Não era numa rua, era dentro de uma faculdade, de uma universidade. Subentende-se que qualquer aluno de qualquer religião podia usar aquela capela no horário certo. Budistas podiam entrar dentro daquela capela para fazer as suas rezas. Espiritualistas também. Crentes de todas as vertentes, católicos podiam usar. Só que era hora do recreio. Numa universidade moderna, no século 21, nos Estados Unidos da América, onde tudo é livre. Quer vir comigo, perambular pelas repartições da faculdade? Consegue enxergar comigo? Tocou o sino, recreio. Milhares de alunos. Não eram crianças, alunos, adolescentes. Um grupinho vai para um canto e sacam de uma bolsa dominós e baralho. E vão jogar. Um outro grupo vão para um outro canto e pegam cocaína e vão cheirar. Namoradinhos escondidos nos cantos escuros da universidade vão fazer sexo. Outros vão praticar bruxaria, porque lá tem muita bruxaria nos Estados Unidos da América. Aí um grupo de 6 meninos e meninas. Não tinha diácono, não tinha presbítero, não tinha evangelista,
não tinha pastor, não tinha diretora de círculo de oração. Olharam para aquela coisa toda e disseram, gente, vamos para a capela? O que nós vamos fazer? Vamos lá cantar. Não tinha músico. Você não estava lá, Roberto? Nosso guitarrista não estava lá, nosso baterista não estava lá, o contrabaixista não estava lá. 6 meninos e começaram a cantar. O quê? Um louvor. O louvor dele subiu. Atravessou o céu atmosférico. Atravessou o céu cósmico. E entrou no terceiro céu. Atravessou o portão. Caminhou pelas ruas de ouro. Passou por cima da ponte do rio da vida. Foi até o tabernáculo do Deus vivo. Ao chegar no tabernáculo, o louvor foi transformado. Pergunte, como o senhor sabe? Só falo se todo mundo perguntar. Apocalipse me diz que o louvor não chega no céu em som, em forma de barulho. O louvor sai da terra em forma de barulho e quando entra no céu, ele é transformado em cheiro. É incenso. A Bíblia diz que os anjos pegam as orações dos crentes, o clamor, e derramam diante do altar. Aí Deus não escuta, Deus faz assim. Quando entrou lá no tabernáculo do Deus vivo, um anjo catou as orações e levou, atravessou o átrio, o lugar santo, e foi no santo dos santos. Senhor, posso derramar aqui? Pode. Um louvor. E derramou. Quando Deus sentiu o cheiro dos Estados Unidos, de uma universidade, não é de uma igreja, não é de uma denominação, não é de um pastor, é de meninos. Abre o céu, quero ver 6 meninos cantando. No meio de uma terra podre. No meio de uma terra suja. No meio de uma civilização que não teme mais nada. Deus encontrou um remanescente. E esse remanescente estava dando o melhor que tinha. Um louvor. O Senhor disse, vou habitar ali por um tempo. Eu tive amigos do Brasil que pegaram aviões e foram para lá. Fizeram live dizendo, gente, o negócio aqui está tremendo. Nenhum paralítico andou lá. Nenhum cego viu. Nenhum surdo ouviu. Como foi o avivamento? Pessoas desviadas, desigrejados, que não acreditam em mais nada, foram lá para ver. E não saíram mais de lá. Vocês estão entendendo? Olha a multidão que nós estamos aqui. Por que Deus desce lá e não desce aqui? Porque nós só recebemos faíscas, fagulhas, momentos. Porque está faltando em nós alguma coisa. O Espírito que desceu sobre Pedro, o Espírito que desceu em Pentecoste, quer voltar a descer no Rio de Janeiro. Mas ele não está dando conta, não está conseguindo. Quer perguntar por quê? Quando ele vai pousar, é muita carniça. É muito mau cheiro. É muita gente com a vida dupla. É muita gente sem compromisso. É muita gente que fez da igreja um ponto social de encontro e mais nada. Não querem ser confrontados. Guardam seus pecados de estimação e não abrem mão deles por nada. E aí não conseguem ver mais o céu aberto. Mas ele está insistindo. Ele está dizendo, eu quero. Mas não posso fazer se você não deixar. Entende isso? Deus não pode agir. Não no Novo Testamento. No Velho ele agia, operando eu, quem impedirá. No Novo está estabelecido o livre-arbítrio. Ele só pode reagir. Você age e ele reage. De que forma, pastor? Sei lá. Aí é com você. Faz alguma coisa. Chama a atenção dele. Isso. Dá um berro, dá um grito. Sai correndo. Fica em pé. Agora há pouco eu vi uma pessoa ajoelhada ali. Ficou ali ajoelhada um tempo. É isso. Se eu enxerguei a criatura aqui, imagina quem está lá em cima. Chame a atenção de Deus. Provoque Deus nesta madrugada. Provoque Deus. E Deus vai te dar aquilo que nós não temos mais. A nossa geração, e eu encerro aqui, é uma geração inversa de João e Pedro. Porque Pedro e João disseram, não temos ouro nem prata. A nossa geração tem ouro e tem prata. A geração de Pedro não tinha ouro nem prata, mas tinha o levanta e anda. Eu quero trocar nessa madrugada o ouro e a prata pelo levanta e anda. Eu quero ver Deus fazer algo na sua vida tão extraordinário depois dessa madrugada.
que daqui a pouco as notícias vão esparramar. Ó, saiu da vigília da DEVEC, fez 2 pregações lá naquela comunidade pobre, já está com uma igreja lá de 8.000 pessoas. Mas como foi? Deu um grito lá, um paralítico andou. Aconteceu algo extraordinário. Deus quer mudar a unção que está na sua vida. Deus quer potencializar. Deus quer ser seu sócio nesta empreitada do evangelho. Ele precisa de você para poder fazer alguma coisa, pastor. Deus precisa de alguma coisa nesse tempo, sim. Ele precisa de você. Nós somos o corpo. Jesus é a cabeça, mas a igreja é o corpo. Ele precisa do corpo para quê? Para através da mão tocar alguém. Para através dos seus pés pisar em alguém, tomar conta daquele ambiente. Deus quer que você, quando essa vigília terminar e voltar para casa, chegar na rua da sua casa e antes de entrar em casa, dar um grito. Não para o mundo físico, porque no mundo físico vão te chamar de louco. Você vai dar um grito no mundo espiritual. E vai dizer, cheguei! E não estou normal. Vai dar ordem, vai sair daqui agora. Zé Pilindra, Eixo Caveira, Tranca Rua, Preto Velho. Vai sair daqui entidades milênias. Vai sair daqui agora potestades, tronos. Você vai caçar confusão com o diabo nessa madrugada. Porque você não vai voltar para casa normal. Você vai voltar possuído pelo Espírito Santo. Alguém vai olhar e vai dizer, o que foi que aconteceu com ele e com ela? Viram um passarinho verde? Vão dizer, não, foi uma bombinha de fogo mesmo. Foi uma glória que veio sobre a DEVEC. E eu quero desafiar e perguntar, alguém quer isso? Alguém está cansado de uma vida comum, de uma vida tacanha, de um evangelho raquítico? Alguém está cansado de pregar e não haver conversões? Alguém está cansado de cantar e não haver sinais? Se tem alguém que acredita que o poder do Pentecostes ainda é nosso, fique de pé comigo, fique de pé comigo, fique de pé comigo. Pastor Eliel, o senhor me dá oportunidade de liberdade para fazer uma coisa aqui? É rápido. Fecha os olhos. Eu queria saber onde estão os crentes que foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas e perderam. Nunca mais falaram. Meses, anos, semanas, ficam buscando e não conseguem receber. Que vieram para esta vigília e acredito que Jesus pode devolver agora. Tem alguém? Tem coragem de sair daí, vir aqui pertinho de mim, ficar em pé aqui? Veja bem, quem já falou em línguas e perdeu. E há muito tempo não fala em línguas. Venha, fique bem aqui pertinho de mim. Isso. Chega mais perto, filha. Isso, pode ficar aqui. Mas vem rápido. Isso. Não, se puder ficar em pé, eu acho melhor, tá? Porque aí você não se cansa. Vem, estou te esperando. São só esses aqui. A porta vai fechar. O que o senhor quer fazer, pastor? Eu vou mostrar para vocês como o diabo é sujo. Como a falta do conhecimento faz a gente perder coisas eternas a troco de nada. Mais alguém? Tem como acelerar o passo? Rapidão. Porque eu preciso te dar um ensinamento. Os batizados com o Espírito Santo estão aí? Você consegue, de olhos abertos ou fechados, orar em línguas? Consegue falar em línguas? Ore em línguas. Eu posso, pastor? As línguas são suas. É um idioma que Deus te deu. Porque eu quero dar um ensinamento para esses aqui. Vocês que vieram à frente, olhem para mim, por favor. Agora não ore, agora não grite. Olhe para mim. Quanto tempo, filha, que não fala em línguas? 3 anos. Tem alguém que não fala em línguas há mais de 3 anos? Quantos anos? 7 anos. Desde pequena. E cresceu, então faz muito tempo. 7 anos também. Olha só, pastor Eliel. Crentes, batizados com o Espírito Santo e não falam mais em línguas. Olhe para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não fala em línguas? O que aconteceu? Ah, pastor, eu desviei lá atrás. Eu fiz coisas erradas. Tá, mas você está aqui na igreja de madrugada fazendo o quê? Aquela queda, aquele tempo passou. E você está de volta. Sim ou não? Você recebeu línguas estranhas.
A sua língua não mexia sozinha. Você não ficava com o olho envergado olhando a língua e fazia assim. Não. Deus te deu palavras. Deus te deu um idioma. Você já esqueceu algum dia de falar português? Sim ou não? Teve algum dia que você foi falar com alguém e disse, I'm sorry, I don't speak Portuguese more. Sabe, você falou isso em inglês, eu esqueci o meu idioma português. Aconteceu isso com vocês alguma vez? Não, por que não? Porque uma vez que o idioma está dentro de você, é seu. Ah, pastor, mais, não tem mais nem menos. O diabo mentiu para você dizendo que Deus arrancou de você. A Bíblia diz que Deus dá dons sem arrependimento. O batismo com o Espírito Santo não é para quem que sobe monte, desce monte, que é cheio, que vence o pecado. Não, é o contrário. Ele é um revestimento de poder. Eu estou vestido com essa blusa, mas eu não suporto o frio só com ela. Para encarar o frio eu tenho que estar revestido com o paletó. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Deus te deu ele porque sabia que você era fraco. Mas quando você ora em línguas, a Bíblia diz, a sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito, ele ora bem. Quem ora em línguas, edifica a si mesmo. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, tem um ensinamento ali. E a parte mais bonita, pergunte qual? Quem fala em línguas não fala homens. O crente que está falando em línguas aí do seu lado, nesse exato momento, o corpo dele está aqui, mas o espírito dele está diante de Deus, no ouvido de Deus, cochichando. Por quê? Porque em mistérios ele fala com Deus. A sua mente fica infrutífera, diz Paulo. Por quê? Porque você não sabe o que você está falando, mas o seu espírito, ele ora bem. O que é orar bem? É ser fortalecido. O batismo com o Espírito Santo é um dom que Deus te deu para você ser edificado. Mas aí o crente pentecostal que não é ensinado só fala em línguas uma vez por semana quando ele vai na igreja e quando ele sente. O diabo não pode arrancar aquilo que ele não te deu. O dom está dentro de você. O que eu tenho que fazer, pastor? Falar. De que forma? Fechar os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. E agora? Agora, fale em línguas. Porque são suas. E o diabo que se lasque nos quintos dos infernos. Isso, já estou vendo aqui, ó. Isso, fale em línguas. Isso, é você quem tem que falar, não é alguém que vai falar por você. Você foi batizado com o Espírito Santo de verdade, então fale em línguas agora, 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 agora. Olha, não tem 1 minuto e meio, já tem um pulando aqui, tem outra falando em línguas, tem um marchando aqui, tem outro. Olha aí, fazia tempos. Ore em outras línguas agora. Dê um tapa na cara do diabo. Mostre que você ama Jesus. Seja revestido, seja revestida, mas seja revestido agora, 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 agora. Ah! 3 anos sem falando em línguas, está falando aqui agora. 7 anos sem falar em línguas, está falando em línguas agora. Se eles estão cheios, recebe você também. Senhor, transforme a ABVEC nesta madrugada, nessa vigília da virada, num novo Pentecoste. Transforme este lugar no cenáculo. Poderíamos estar em qualquer lugar, meu Pai, mas nós estamos aqui. Fomos atraídos pela sua presença e pela sua glória. Enche esse lugar.